Marcos Braz viaja hoje à Europa, meu parceiro. Tem novas informações atualizadas sobre o mercado da bola rubro-negro. Tem negócio confirmado no Flamengo. Falar sobre Luiz Henrique, falar sobre Matias Vinha e muito mais. Você que tá aí, meu querido, dá aquela moral de sempre. Se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o teu like, belezinha? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo. Hoje é dia de treino em 2 períodos no Flamengo. O período da manhã já foi, tô gravando esse vídeo aqui mais ou menos às 10:50 da tarde. Tite comandou treinos mais intensos, que duraram entre 2h30 a 3 horas por período, de 5 horas a 6 horas no total em dias com manhã e tarde, como é o dia de hoje. Treinou triangulação, posicionamento, movimentação, finalização, deram um tom nos trabalhos do técnico Tite hoje no CT Ninho do Urubu. Vai ter o treino agora na parte da tarde, jogadores almoçam, treino na parte da tarde, ou já teve o treino na parte da tarde, depende do horário, eu sempre digo que você está assistindo esse vídeo. Agora, o que chama atenção nesses vídeos que a gente pode acompanhar da Flá TV, que a Flá TV vem publicando dos treinamentos do Flamengo, as informações que a gente recebe também do CT Ninho do Urubu, é a qualidade do gramado Ninho do Urubu. O gramado do CT Ninho do Urubu, me arrisco a dizer aqui, tá, que nunca esteve tão bom desde Jorge Jesus no Flamengo. E a gente já falava que, olha, o Tite está cobrando um gramado bom, o Tite está cobrando um tapete no CT. Tem a questão do Maracanã que ele cobrou também, tem, é verdade, vamos ver como o Flamengo vai resolver isso, mas pelo menos no CT o gramado está impecável. Ah, mas tá no início da temporada, Pedrão, por isso que tá bom. Pois é, mas o Flamengo teve uma profunda transformação na equipe que cuidava do gramado do CT Ninho do Urubu a pedido do Tite. E parece que atenderam o pedido do Tite e o gramado do CT Ninho do Urubu está, como diria Bruno Henrique, em outro patamar. E não é para menos. É obrigação do Flamengo proporcionar isso para o seu técnico, para os seus jogadores. Investe tão caro nos seus atletas para ter um gramado ruim. E tem o gramado bom. Então, acertaram aí e que se mantém. Deixa eu ligar o ar aqui, tá um calorzinho aqui. Tá chovendo pra caramba aqui no Rio, mas tá um calor. Tem que ter gramado bom, né? Tem que ter o gramado bom e o gramado tá bom. E vamos torcer para que continue assim. E o Flamengo pretende a construção de outros campos também. Enfim, justamente... treina num campo, depois treina no outro, que aí você não fica desgastando muito a grama ali, né, do campo. Meus amigos, é o seguinte, muita gente pergunta quem vai ser o capitão do Flamengo. Pois é, o próprio BH, em entrevista coletiva, disse que o Tite ainda não falou quem vai ser o capitão, né? Disse que qualquer jogador está pronto para assumir essa posição de líder, de capitão da equipe, né, e coisa e tal. Só que, ao que tudo indica, pode ser que o Tite, né, tem informações aí que pode ser o Gerson, capitão, pode ser fulano, pode ser ciclano, mas pode ser também que Tite promova um rodízio de capitães na equipe do Flamengo, coisa que ele já fez no Corinthians, coisa que ele já fez na seleção brasileira. Um jogo você é o capitão, no outro jogo fulano é o capitão, no outro jogo, e ele vai alternando ali justamente para a responsabilidade de capitanear a equipe passe pelas mãos de todos os atletas. E aí depois ele pode definir um capitão, ver quem se comportou melhor, enfim, mas não seria novidade se o Tite fizesse isso no Flamengo, coisa que ele já fez em trabalhos anteriores, beleza? O Flamengo já definiu a logística para jogos do Campeonato Carioca no Nordeste, meus amigos. Não estou falando no Norte, estou falando no Nordeste. Tá aí, ó. Segundo a apuração da reportagem do Coluna do Flamengo, o elenco do Mengão só chegará nos locais nas vésperas dos jogos. Então, alô, torcedor rubro-negro, nordestino. Ou seja, no duelo com o Nova Iguaçu, que irá acontecer no estádio Almeidão,
O Flamengo embarca para João Pessoa no dia 20 e joga no dia 21. Após o término da partida, a delegação retorna à cidade do Rio de Janeiro. O mesmo irá acontecer contra a Portuguesa. Com um duelo marcado para o dia 27, no sábado, o elenco do Flamengo só chega a Natal na véspera, ou seja, no dia anterior. Por fim, após o apito final, o plantel volta à cidade do Rio de Janeiro. Então, assim, essa é mais ou menos a logística. Pessoal que gosta de ir em hotel, prestigiar o time do Flamengo, saída do time do Flamengo para o jogo, enfim, estão aí as informações, só tem que achar aí agora qual vai ser o hotel do Flamengo, e não é muito difícil achar essa informação. Eu mesmo, se eu colher essa informação, eu passo aqui pra vocês sem problema nenhum, e não tem problema nenhum nisso, porque o torcedor vai lá tirar foto, o torcedor vai lá apoiar, o torcedor vai lá cantar, o torcedor vai lá prestigiar os jogadores do Flamengo. Eles têm que entender que eles estão no Flamengo. O Flamengo é como se fosse uma seleção brasileira. Aonde eles chegam no Brasil, eles são tratados como popstar e eles precisam atender essa demanda do torcedor. Não tem problema nenhum em falar qual é o hotel do Flamengo, pelo menos eu enxergo dessa forma. Meus amigos, o Flamengo receberá 500 mil reais da equipe do Palmeiras após o clube paulista comprar mais 10% dos direitos econômicos de Richard Rios, atleta formado na categoria de base do Flamengo. O Flamengo ainda detém 6% dos direitos econômicos do volante. Richard foi formado na base do Flamengo e disputou 7 partidas pela equipe profissional. Então vai pingar esse dinheiro aí da tia Leila na conta do Flamengo. O Palmeiras vai adquirir mais um percentual do jogador e se um dia, porventura, o Palmeiras negociar o atleta com alguma outra equipe, vai cair certamente mais dinheiro no Flamengo aí relacionados ao mecanismo de solidariedade da FIFA, que tem a questão do clube formador. Quem formou o Richard foi o Flamengo, acabou que não continuou no Flamengo, foi negociado depois foi para a equipe do Palmeiras, né? Teve uma passagem pelo futebol mexicano, se lesionou e coisa e tal. Foi para a equipe do Palmeiras, o Palmeiras comprou mais uns direitos do atleta e tem a questão do mecanismo de solidariedade também, então vai pingar essa grana no Flamengo. Meus amigos, o Flamengo anunciou a contratação da Mamãe Cris, como é conhecida a atacante Cristiane, histórica atacante da seleção brasileira, atacante renomadíssima no futebol brasileiro. Falando aí agora sobre futebol feminino, já tinha muitas especulações, informações que o Flamengo negociava a venda da atacante e por volta ali das 10 para o meio-dia, o Flamengo anunciou oficialmente essa contratação que pretende mudar o patamar do futebol feminino do Flamengo. E o Flamengo postou. O Gabigol, há uns dias atrás, já tinha publicado nas suas redes. Cristiane no Flamengo, papo reto. E aí o Flamengo aproveitou esse post do Gabigol e falou, papo reto, Gabigol, e marcou o Gabigol. Essa parada aí mesmo, ela é nossa, pô, esquece, hashtag Cristiane é do Mengão, e ela fez um vídeo ali com o post do Gabigol na mão, né, no telefone dela, eu sou Mengão agora, esquece, né, que é uma gíria usada aqui por nós cariocas, e o Gabigol compartilhou essa publicação do Flamengo e comentou, Mamãe Cris é nossa. Papo reto. E é isso aí, meus amigos. Botou um coraçãozinho vermelho, um coraçãozinho preto, corações rubro-negros ali, o Gabigol. Aproveitou o Flamengo, a publicação do Gabigol, para fazer o anúncio da jogadora. Muito bem. Parabéns ao departamento de marketing do Flamengo. É isso aí, gerando mais engajamento e, sobretudo, fortalecendo o time feminino no Flamengo. O Flamengo tem que ser forte em todas as áreas. São 18 esportes que tem no clube. O clube é referência, por exemplo, em esportes olímpicos. Tem a Rebeca Andrade arrebentando na ginástica. O Flamengo tem um time de basquete forte. É claro que o mais importante é o futebol, é o mais comentado, é o mais desejado. Mas tem o futebol feminino, tem que ser forte também.
Todas as modalidades no Flamengo precisam ser fortes. A chegada da Cristiane muda o futebol feminino de patamar, uma jogadora de peso, uma baita de uma atacante. Então a tendência é que melhore o time feminino do Flamengo. Hoje no Brasil você tem alguns times femininos que são melhores que o Flamengo. Tem o Corinthians que ganha direto, tem a própria equipe do Palmeiras, né? A Ferroviária tem um time forte também de São Paulo no futebol feminino. E o Flamengo cada vez mais tem que se fortalecer em todos os esportes, porque o Flamengo é isso. São 18 esportes só no clube, se não me falha a memória. Meu parceiro, voltando ao mercado de transferências do futebol masculino, após o Flamengo não evoluir nas negociações pelo Evander, o jornalista Júlio Miguel Neto aponta os pontos desfavoráveis à contratação do atleta. Entre eles são rejeição da torcida, a diretoria do Flamengo faz muito isso, vaza ali informação, vaza daqui, coisa e tal, torcida ali. Ah, Pedrão, Flamengo é um clube profissional, não se baseia em torcida e coisa e tal, não é bem assim, meus amigos. Eles vazam coisa para ver como é que é, não sei quem vaza, não tô aqui para afirmar quem vaza, mas de lá dentro vazam coisa para ver como é que vai se comportar a torcida. E aí, repercussão, galera não gostou muito não. E dou razão para a torcida não ter gostado. Dou razão. Não tô aqui criticando em nenhum momento nenhuma torcida do Flamengo, não. Rapaziada, não gostou muito não. Melhor a gente puxar um freio de mão aí. Valores elevados da negociação ultrapassariam os 60, 70, quem sabe 80 milhões de reais pela contratação desse jogador. E teve as duas recusas da equipe do Porto. O Flamengo fez a primeira proposta, recusaram. O Flamengo fez a segunda proposta, recusaram. Opa, não dá. E aí o Flamengo tirou o seu time de campo, né? Não sei se é um blefe, pode ser um blefe, né? A diretoria do Flamengo vira e mexe e fala, não queremos mais. Aí do nada o cara aparece aí, que o cara faz força lá no time pra vir, pode ser. Né? O Bruno Henrique, quem não lembra, por exemplo, o Michael, por exemplo, também, enfim. Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Tem novas atualizações sobre a questão da viagem de Braz e Spindle à Europa. Existe ou existia a expectativa de que apenas um da dupla viajasse à Europa e o outro ficasse no Brasil para negociar a vinda do zagueiro Léo Ortiz. Mas, ao que tudo indica, essa ideia foi posta de lado e os dois devem ir direto para a Europa na noite de hoje, no domingo. Tá aí, ó. Braz e Spindle viajam à Espanha por avanços em negociação para Flamengo ter Luiz Henrique. Rubro-negro mira dois nomes que jogam no velho continente. A primeira parada do Flamengo, na verdade, vai ser em Portugal, em Lisboa, porque eles vão fazer uma escala em Lisboa. E depois eles vão para a cidade de Sevilha, na Espanha. Cidade do Vélez. Do Vélez? Olha só, rapaz. Cidade do Betis. Vélez é da Argentina. Lá, estádio José Amalfitani. Lá em Liniers, na Argentina. Eu fui lá, vi o jogo 4-0 do Flamengo. Tô aqui trocando aí as situações. Tá aí, meus amigos. Após conexão em Portugal, a primeira parada da dupla é em Sevilha, cidade do Betis. Clube do ponta Luiz Henrique, ex-Fluminense. Em entrevista coletiva na última sexta-feira, o executivo de futebol do Flamengo afirmou que a negociação pelo atleta de 22 anos segue. Então aquela história da carochinha, de que ele não quer vir pro Flamengo, que ele quer ir pro Fluminense, coisa e tal, isso aí já cai por terra. Porque eu não acredito que o Marcos Braz e o Spindle iriam à Europa se o jogador, pelo menos o jogador, não tivessem dado... O jogador, a equipe do jogador, enfim, a família do jogador não tivesse dado ok. Eles não iriam fazer uma viagem dessa para a Europa. Pelo menos esse é o modus operandi deles e a gente tem que ser justo. O cara deu ok pro Flamengo. Então, torcida do Fluminense já pode começar a ficar chateada porque o cara já deu ok pro Flamengo. O modelo de negócio pretendido pelo Flamengo é um empréstimo com os direitos econômicos fixados. O rubro-negro pagaria um valor inicial por contrato de 1 ano, e essa quantia seria abatida em uma futura compra após o período de cessão em caso dos cariocas optarem
pela permanência do jovem de 22 anos. Em definitivo, o Flamengo repetindo a estratégia por Gabigol, Pedro, Thiago Maia, enfim, outros atletas foram contratados dessa forma. Então o Flamengo vai com tudo e todas as forças para acertar a contratação do Luiz Henrique, que é um jogador que joga pelo lado direito, que é um atleta que tem como característica levar a bola para dentro, né? Ele tá aqui, ele corta para dentro, é o meio que o ponta do pé trocado. O Flamengo quer ter esse ponto. Já tem o Luiz Araújo, que também é canhoto, que joga pelo lado direito, e tem a possibilidade de ter também o Luiz Henrique, o atacante, inclusive, estava na lista de suplentes do Tite na Copa do Mundo do Catar. É um jogador que vinha sendo acompanhado pela comissão técnica dele faz um tempo. O Corinthians entrou na parada, acho que até por isso que o Flamengo acelerou. Já estão emitidos os bilhetes de passagem e hoje à noite, domingo à noite, o Flamengo, né, representado por Marcos Braz e Bruno Spindel, devem rumar à Europa. Só que vai lembrar que o Luiz Henrique foi titular na última partida do Betis, fez um bom jogo, foi contra a equipe do Granada e o Betis venceu a equipe do Granada ontem pelo Campeonato Espanhol, mas foi o que eu disse, o Braz e o Spindel estão viajando hoje, domingo à noite, já avançaram nisso, né? Assim, tem um ok do atleta. Para mim, isso aí é bem claro, né? E aí, cara, depois de resolver a parada pelo Luiz Henrique, né, sendo positiva, sendo negativa, o Flamengo planeja uma viagem à Itália, mais precisamente à cidade histórica de Roma. Pois é, lá o Flamengo deve negociar aí a vinda em definitivo do lateral esquerdo Matias Vinha, outro jogador que já deu o ok para o Flamengo, e Marcos Braz e Bruno Spindel pretendem sacramentar o negócio nessa viagem que eles vão fazer à Europa. Inclusive não deve ser uma viagem curta, aí vai começar, porra, Pedrão, Marcos Braz foi lá na Espanha só pra comer paella, pô, foi lá na Itália só pra comer pizza, massa, o Spindel só foi na Itália pra comer pizza, massa, não tá vindo ninguém, não sei o quê. Devem passar um tempo lá, não deve ser um retorno rápido, ao que tudo indica, vão perder a estreia aí no Campeonato Carioca, e se tiver que perder, que perca mesmo, porque o mais importante é trazer contratação, e não é porque o Braz e o Spindel não estão aqui na estreia do Flamengo no Carioca que o Flamengo vai perder, ou então não vai bem contra a equipe do Audax. Eles têm mais é que ficar lá e resolver essa situação. E o que eu gosto no Braz, assim, e no Spindel, não é passando pano, vocês sabem que eu critico pra caramba. Tem gente até que comenta, pô, tu só critica, Pedrão, tu não dá um elogio. Mas o que eu gosto nele é isso aí. Neles. Em vez de ficar aqui mandando e-mailzinho, aí mandando mensagenzinha, aí chamada de vai lá, porra. Vai lá e tenta buscar o cara. Conversa olho no olho. Meu irmão, queremos tu. Ô, Sevilha, como é que é? Vamos... Até o próprio clube se sente mais firmeza. Pô, os caras vieram aqui, velho. O jogador, rapaz, o Felipe Luiz fala no Charla Podcast, pô, os caras saíram lá do Brasil pra ir lá na Espanha me buscar. Os caras da Alemanha me mandando mensagem, pô, os caras vieram aqui. A esposa do Felipe Luiz falou pra ele, pô, os caras vieram aqui. Os caras estão aqui na Espanha, atravessaram o Atlântico atrás de você, velho. Vai pro Flamengo. Isso conta. Então, nessa parte eu gosto. Ah, gasta o dinheiro do Flamengo porque tem a viagem. Aí eles estão a serviço do Flamengo. Vai gastar o dinheiro do Flamengo, tem jeito. E assim, tem que gastar mesmo. Né? Vamos lá, pessoal. O negócio é o seguinte. E aí, na entrevista coletiva do Bruno Henrique, né? Antes de ontem, eu falei ontem, né? Antes de ontem. Aí, ó. Vou priorizar a ponta esquerda, onde sempre joguei. Consigo me adaptar melhor. Tite falou que em alguns jogos poderá me usar de 9, ao lado de algum centroavante, caso seja preciso jogar com mais bola aérea. Mas priorizo minha posição, onde sempre joguei, né? Disse o Bruno Henrique. Então, quem sabe ele vai atuar ali do lado esquerdo, né? O Flamengo tem dois jogadores do lado esquerdo competindo posição, isso é claro, o Cebolinha e o Bruno Henrique, por mais que sejam atletas de características diferentes, mas o Tite pode botar o Bruno Henrique mais enfiado ali como 9 também, e por isso também que o Tite quer, porque quer esse jogador
pelo lado direito, que na cabeça dele só tem um, que é o Luiz Araújo. Tem o Matheus Gonçalves também, que pode atuar ali, mas pode atuar centralizado, pode atuar do lado esquerdo também. Enfim, depende aí como ele vai mostrar seu futebol nessa pré-temporada ao Tite. Meu querido, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações rubro-negras.